como gostaria. Senhor presidente, senhores senadores, o assunto que me traz hoje à tribuna é um desses temas estratégicos que aqui nós somos sempre instados a revisitar. Eu me refiro, senhor presidente, à geração de energia elétrica, um tema cuja complexidade se reflete nas mais diferentes esferas da nossa vida social. Como sabemos, senhor presidente, o Brasil tem uma matriz energética que é basicamente hidrotérmica, ou seja, combina a geração de energia a partir de fontes hidráulicas, usinas hidrelétricas, e fontes térmicas. 98% da nossa energia é gerada a partir dessas fontes, hidráulica e térmica. Mas, nesse conjunto, todos nós sabemos que a energia hidráulica predomina fortemente, 70% do total. As fontes térmicas funcionam, sobretudo, para assegurar segurança no fornecimento da energia, especialmente em momentos de emergência, em momentos em que a fonte principal vê o seu, digamos assim, a sua matéria-prima preponderante, que é a água, escasseando. Essas fontes, que não a hidrelétrica, representam cerca de 30% do conjunto de energia produzida no Brasil, incluídas as usinas nucleares de Angra dos Reis. A escolha dessa fonte de energia hidráulica é natural, uma vez que no Brasil nós temos o terceiro potencial hídrico do mundo, atrás apenas da China e da Rússia. Esse potencial, aliás, é uma grande vantagem para o nosso país, porque a geração de energia hidrelétrica é mais barata, é mais segura e é menos poluente do que as demais. Nós sabemos que toda geração de energia tem um custo ambiental, inclusive a energia hidrelétrica, porque ela usa necessariamente recursos naturais que transforma justamente em energia. E muitas vezes consumindo esses recursos, como é o caso dos combustíveis fósseis. As usinas hidrelétricas, por usar um recurso renovável, têm um impacto, no final de contas, menor. O seu problema, como sabemos, é o armazenamento desse recurso, que é a água, em reservatórios. E daí podem decorrer consequências ambientais importantes e muitas vezes indesejáveis. Mas se nós temos todo esse potencial, por que não ficamos apenas com energia hidrelétrica, como disse, mais barata, mais segura e menos poluente? A questão, meus caros colegas, é que a geração de energia hidrelétrica depende fortemente dos caprichos da natureza. Rios vazios, rio com pouca vazão, nos tempos de estiagem, por exemplo, significam um risco considerável para o sistema. Daí a necessidade de complementar a matriz com outras fontes. No caso brasileiro, a fonte térmica foi a opção escolhida, mas há outras formas minoritárias de geração que também compõem a nossa matriz, algumas das quais têm assumido maior proporção e assim ganhado importância ao longo do tempo, dos últimos tempos. E uma delas é a energia eólica. Vejam, senhores, no final de 2012, nós tínhamos 82 centrais geradoras eolielétricas. Nome complicado, mas são as usinas geradoras de energia a partir do vento, movendo suas turbinas. Essas centrais tinham capacidade de produzir 1.814 megawatts, o que representa pouco mais de 1,5% do total gerado pelo Sistema Nacional. É pouco, mas já é bem mais do que o 0,03% que essa fonte representava há apenas 11 anos atrás, em 2001. E a depender
do Plano Decenal de Expansão de Energia, nós chegaremos em 2020 com uma capacidade de geração de energia eólica de 11.532 megawatts, atingindo 6,73% da capacidade total, em lugar do 1,5% de hoje. Essa expansão tem se tornado mais viável na medida em que o preço desse tipo de geração tem caído, graças, sobretudo, a incentivos e ao barateamento dos equipamentos geradores. Nós sabemos, senhor presidente, que a geração de energia elétrica a partir da fonte eólica, dos ventos, tem uma série de vantagens. Ela também usa recursos renováveis, tem baixo impacto ambiental, isso por um lado. Por outro lado, ela sente mais do que outras fontes a grande dificuldade de geração de energia, que é o problema do armazenamento. Ninguém armazena vento. Se pode prometer vento, mas armazenar vento é impossível. E essa é uma dificuldade importante no que se refere à logística necessária para compatibilizar a produção e o consumo em larga escala da energia elétrica. No caso das energias hidrelétricas, a energia é reservada, é indiretamente armazenada na forma de água, nos reservatórios. Isso, infelizmente, não é possível no caso da geração eólica. Como disse, não é possível armazenar vento. Isso implica também que as usinas eólicas têm um baixo grau de segurança energética, que é a capacidade do sistema de garantir o fornecimento de energia a qualquer tempo. As hidrelétricas, embora dependam, em certo grau, da generosidade das chuvas, caso tenham um reservatório adequado, podem acumular água nos períodos mais chuvosos e usá-la nos mais secos. As eólicas, por sua vez, estão sempre dependentes do capricho dos ventos. Aqui merece uma pequena digressão sobre o erro estratégico do país, que nos últimos anos vem promovendo a construção de parque hidroelétrico a fio d'água, não permitindo armazenar água e, consequentemente, energia. Mas isso é tema para outra análise e, aliás, nesta semana haverá uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, exatamente destinada a debater esse tema, o tema de mantermos este dogma que tem sido adotado nos últimos anos, que é a construção de usinas hidrelétricas praticamente sem reservatório, a fio d'água. O que isso representa em termos de desperdício de potencial hídrico no nosso país. Em todos os casos, senhor presidente, e em especial nos que a segurança energética é baixa, a rede de transmissão que liga as unidades de geração entre si às redes de distribuição, que leva a energia gerada aos consumidores, são absolutamente fundamentais. Uma usina eólica cuja existência só se justifica como peça complementar no esforço de geração de energia elétrica, que não esteja interligada ao sistema, é um elefante branco. Implica em custos, mas não gera benefício algum. Geração sem transmissão, geração de energia elétrica sem transmissão, não tem o menor sentido, porque a energia elétrica é produzida para ser distribuída, e a condição da distribuição é exatamente a transmissão. Infelizmente, esse tem sido o caso, elefantes brancos, usinas construídas sem redes de transmissão, tem sido o caso das usinas construídas a partir de 2010, e que começaram a ser entregues no ano passado. Usinas eólicas. Em julho do ano passado, 28 usinas eólicas estavam prontas para funcionar, mas não podem fornecer energia elétrica para o sistema elétrico interligado nacional por falta de linhas de transmissão. Essas linhas, que em sua maioria deveriam ter sido entregues há um ano, já estão muito atrasadas e mais atrasadas ficarão ainda, já que não devem ficar prontas, de fato,
antes de 2014. Então, nós estamos diante de um fato digno de menção no livro dos recordes. 28 usinas eólicas construídas, instaladas, prontas, podendo gerar energia, mas não estão gerando, porque não foram instaladas linhas de transmissão. 28 usinas. Essas usinas não estão gerando energia, mas elas estão gerando custos. A ANEEL já multou pelo atraso a empresa responsável pela construção de linhas de transmissão. Mas quem é que vai pagar de fato a conta? Quem vai pagar de fato a conta, e que já está pagando, é o consumidor. As usinas, diferentemente das linhas, foram entregues no prazo. A empresa contratada para construir as usinas eólicas, as empresas construíram, cumpriram o seu cronograma, cumpriram as suas obrigações. E o contribuinte brasileiro já está pagando o custo da energia contratada. Nós estamos pagando o custo de uma energia que não está sendo gerada. Porque a empresa que construiu a usina cumpriu o seu programa, entregou as usinas no tempo, mas não foram criadas usinas de transmissão, as linhas de transmissão. O contribuinte brasileiro está pagando o custo dessa energia, R$ 120 por megawatt-hora. Está saindo do bolso do consumidor brasileiro, porque as usinas prontas recebem remuneração do governo, como se elas estivessem gerando energia. É um absurdo completo. Usinas prontas para gerar energia, tem um custo, esse custo está sendo pago pelo consumidor brasileiro, mas como a energia não está sendo gerada, é puro desperdício, é puro prejuízo. Além disso, o consumidor é forçado também, além de pagar por essa energia que não está sendo produzida, o consumidor é forçado também a pagar pelo custo de funcionamento das termoelétricas, que estão em uso para compensar a energia eólica que não está sendo distribuída por falta de conexão ao sistema. Então, o contribuinte está pagando duas vezes. O senador Agripino já fez aqui na tribuna uma denúncia sobre uma primeira parcela desse custo, que é o custo da energia, que é o custo de implantação das usinas que não estão gerando energia elétrica por falta de linha de transmissão. O senador Agripino já fez a denúncia desse fato aqui da tribuna. Mas há um outro custo, repito, porque para compensar a falta dessa energia eólica, foram acionadas térmicas. E essa energia termoelétrica, senhor presidente, custa 10 vezes mais caro que a energia eólica. Se a energia eólica, nós estamos pagando pela energia eólica contratada e não distribuída R$ 120 por megawatt-hora, nós estamos pagando para as termoelétricas que estão gerando para suprir a falta dessa energia 10 vezes mais caro, R$ 1.100 por megawatt-hora. Ou não. Nós estamos pagando efetivamente. Ou não, senador, se elas estiverem paradas aguardando o momento que deve ser acionada? Não, elas estão sendo acionadas. Agora? Agora. Mas e quando paradas, quanto custa? Sim, mas veja, elas estão sendo acionadas agora, porque para suprir a falta de energia que não está sendo gerada pela energia eólica contratada. Como uma não está funcionando, é preciso contratar outra. Então, o custo se compõe de duas parcelas. O custo da usina eólica instalada e que não gera energia, e o custo da termoelétrica que precisou ser ligada para suprir essa falta de energia. Essa é uma demonstração clara, senhor presidente, da inépcia administrativa do governo federal. Não faz sentido construir usinas que ficarão paradas por anos, aguardando que a energia que produzem possa ser integrada ao sistema e chegar ao consumidor. Para se ter uma ideia, a usina eólica de Candiba, na Bahia, está pronta para gerar energia desde junho do ano passado, desde junho de 2012. Mas a transmissão só está prevista para começar em fevereiro de 2014, 20 meses depois. Prevista, vejam bem. Mas como todos nós sabemos, essas previsões frequentemente costumam falhar, sabe-se lá quando é
que essas usinas poderão cumprir a finalidade para a qual foram contratadas pelo governo. E quem paga, repito, por esta inépcia é o consumidor brasileiro. Feitas as contas, o valor pago a mais pelo consumidor do sistema elétrico interligado já acumulou entre junho de 2012 e julho de 2013 mais de 2 bilhões e 256 milhões de reais. Só na primeira semana de agosto, mais de 37 milhões e 230 mil reais já foram pagos. A conta para os consumidores de energia, ou seja, o povo brasileiro, como vem, é bastante alta. É muito alta, é muito salgada. O próprio governo agora vem dizendo, depois que a história foi explorada pela imprensa, que aprendeu a lição e que não contratará, em um primeiro momento, novas usinas em áreas que não tenham linhas de transmissão instaladas e, num segundo momento, que estenderá linhas até as áreas com potencial eólico antes de colocar tais áreas em leilão para a construção de usinas. Aprendeu. Talvez tenha aprendido. Antes tarde do que nunca. Mas o prejuízo está aí. Senadora Luiz, a pergunta que eu faria é se isso é inércia ou é uma opção equivocada ou por motivos inexplicáveis pelas termoelétricas. Porque não se trata de inércia. As termoelétricas estão aí, custaram fortunas, estão encarecendo o preço da energia elétrica no Brasil e a eólica foi abandonada. A eólica tem sofrido grandes modificações agora. Eu vi recentemente na Espanha geradores menores, mais leves. Até um tempo atrás elas não eram tão baratas assim. Elas eram caras e não existe produção nacional de turbinas eólicas. Mas é uma opção. A opção que foi feita pela compra das termoelétricas. É uma opção já antiga. Sim, é verdade. Então, o equívoco é basicamente na escolha da suplementação da falta de água pela termoelétrica. Veja, não é exatamente uma paralisação do processo, uma inércia. É uma escolha errada. Eu não disse inércia, eu talvez me tenha feito entender mal. Eu disse inépcia. Inépcia. É trabalho mal feito, é falta de planejamento. Você constrói a usina eólica como energia complementar, ela tem essa função, energia complementar, assim como as térmicas têm, só que você não faz a linha o governo não fez a linha de transmissão, não providenciou que a linha de transmissão ficasse pronta em tempo. Isso é falta de planejamento. Vossa Excelência, no governo do Paraná, jamais permitiria uma coisa dessa. O senador Álvaro Dias, também que foi governador, jamais permitiria uma coisa dessa. E o outro problema... Agora, as usinas térmicas, elas vieram para o sistema elétrico brasileiro interligado, elas têm uma função que hoje já está além da função, digamos, de suprir em caso de crise. Elas estão permanentemente ligadas, quase que permanentemente ligadas. Daí eu questionar, senhor presidente, esse dogma que foi estabelecido e que hoje é absolutamente inquestionado, de se construir apenas novas usinas hidrelétricas sem reservatório, a fio d'água. Mas isso é tema para outra discussão. São as usinas de captação de superfície. Exatamente. Que tem uma justificativa ambiental, mas que se transformam num risco enorme para o país, porque são extraordinariamente sensíveis à diminuição das águas dos rios mais secos. E nós perdemos em segurança energética, né? Bem, eu espero que o governo tenha aprendido com o erro, espero. Né? O erro é um bom mestre para quem quer aprender, para quem não tem cabeça dura. Mas o custo da inépcia está aí. E nós, consumidores, é que estamos pagando a conta. E temos que torcer para que o problema simplesmente não se inverta com a transmissão de linhas de transmissão que levem a lugar nenhum. Hoje se constrói usinas sem linhas de transmissão. Espero que no futuro não venham a se construir linhas de transmissão sem usina. Esse mês, senhor presidente, deverá ocorrer um leilão de energia de reserva exclusivo para eólicas, com início de suprimento previsto dia 1º de setembro de 2015. Nós vamos acompanhar esse leilão
e seus desdobramentos, de modo a verificar se o aprendizado anunciado pelo governo realmente ocorreu. Ao mesmo tempo, nós estamos acompanhando de perto a entrega das linhas de transmissão atualmente em construção pela Chesf na Bahia e no Rio Grande do Norte, que deveriam estar prontas no ano passado e que agora estão prometidas para janeiro de 2014. Nós não podemos, senhor presidente, descuidar dessa questão, que é absolutamente vital para a vida do nosso país e que exige, pela sua complexidade e pela sua importância, um planejamento cuidadoso, uma administração eficiente e que não tolera a inépcia e muito menos a inércia. O Estado de São Paulo nos informa que o governo estuda, o jornal Estado de São Paulo, estuda a possibilidade de tomar empréstimo na Caixa e no BNDES para custear o desconto na conta de luz, capitalizando a Reserva Global de Reversão e a Conta de Desenvolvimento Energético. Com a evidente falta de recursos, a Conta de Desenvolvimento Energético, já vou terminar, senhor presidente, já é sustentada hoje pelo Tesouro e, em última análise, pelo contribuinte, ou seja, pelo povo com seus impostos, na absurda taxa de 35% do PIB, que é o peso da nossa carga tributária. Em junho, o aporte do Tesouro foi de 1.455 bilhões. E a Reserva Global de Reversão também vai precisar de novos recursos federais em agosto. E os dois fundos vão arcar com despesas bilionárias. A RGR, utilizada para pagar a indenização às empresas que aderiram ao pacote de renovação antecipada das concessões anunciadas pela presidente Dilma no ano passado. Despesa que já soma 10 bilhões até 2017. Já a CDE financia programas sociais. Apenas um minuto, senhor presidente, para concluir. A CDE financia programas sociais, como Luz para Todos, e também com o gasto em usinas térmicas acionadas em situação extremas, como foi preciso em outubro a julho, por causa da escassez de chuvas, esta conta também vai aumentar. Como as obrigações da CDE, essa que me referi, aumentaram de forma imprevista, o governo usou o caixa da Reserva Global de Reversão para cobrir o rombo, e assim criou outro. Aparece um rombo, para cobrir esse rombo se cria outro. Somente em maio, 3 bilhões e 65 milhões saíram da RGR para a CDE. Outros 1 bilhão 341 foram transferidos em julho. A presidente Dilma, que teve como pilar da sua campanha a fama de gestora eficiente, é oriunda desse setor de Minas e Energia. Infelizmente, já na presidência da República, não faz jus à fama que granjeou e com a qual foi apresentada ao eleitorado. Seria útil, senhor presidente, uma leitura também ao jornal Valor Econômico de hoje, que dá mais outro exemplo de falha de planejamento e de inépcia, dessa vez que geraram a impossibilidade de se utilizar de imediato para o sistema integrado a energia gerada pelo potencial hidrelétrico do Rio Madeira, onde temos Jirau, as usinas de Jirau e Santo Antônio, onde foram investidos 30 bilhões de reais. Dessa vez, por incompatibilidade entre o sistema de supervisão e controle das usinas e o sistema de supervisão e controle do complexo de transmissão. Então, se faz as usinas com o sistema de controle das suas turbinas incompatível com o sistema de controle das linhas de transmissão. E, com isso, essas usinas que custaram 30 bilhões de reais não estão podendo gerar energia como deveriam. Esse é apenas um exemplo, senhor presidente, de como a inépcia, a falta de planejamento, a improvisação geram custos crescentes
aos consumidores brasileiros, custo Brasil, que na verdade é custo arcado por cada um de nós, pelos contribuintes do nosso país. Muito obrigado. E obrigado pela tolerância e pela lucidez dos seus alunos.